Então, eu vou fazer uma introdução de como eu vejo as previsões astrológicas e de como eu trabalho com elas. Bom, eu acho que é importante a gente localizar as previsões astrológicas dentro da astrologia. Então, dentro da astrologia, a gente tem diversas vertentes de estudo, diversos ramos de estudo. Dentre as vertentes mais conhecidas estão a moderna e a tradicional, a moderna sendo mais psicológica, a tradicional mais preditiva. A gente tem também a astrologia védica, astrologia kármica, enfim, humanista, ramificações também dessas vertentes. E também tem os ramos de estudo da astrologia. Então, a gente tem a astrologia mundana, que é o estudo do governo, está mais voltado para o sentido coletivo, previsões coletivas. A gente tem a astrologia horária, que é uma astrologia oracular, que você faz uma pergunta, abre o mapa no momento da pergunta e você faz uma análise desse mapa para responder essa pergunta. A gente tem a astrologia letiva, que é utilizada para escolher o melhor momento, né, o melhor dia, o melhor horário para algum evento, né, abertura de um local, para casamento, enfim. A gente também tem a astrologia médica, a gente tem a astrologia natal, que é a astrologia que eu me aprofundo, que eu estudo, que é a astrologia da natividade, do nascimento da pessoa, e daí a gente vê as previsões. Também tem a magia astrológica, que daí é um ramo também que às vezes é mais desconhecido, né? Mas é utilizar muitas vezes os astros para cultuar, né, as qualidades ali, já que cada planeta está relacionado a um deus, né? Você chamar ele, invocar, enfim, é um estudo à parte. Bom, é importante a gente saber que o que embasa, né, a leitura dos mapas, a leitura astrológica, é o princípio da correspondência. Então, tudo que está em cima está embaixo, né? Tudo que está no céu está na terra de alguma forma, corresponde, não é a mesma coisa, mas corresponde. E é por isso, a partir dessas análises, né, de correspondência, que a gente pode, por exemplo, dizer, quando Vênus está em tal signo, os temas de amor, do amor, da beleza e das artes ficam de tal forma. É por conta da observação. Tá? E eu também coloquei aqui o quanto eu acho importante o autoconhecimento, né? Não só do seu próprio mapa, mas de quem você é, né? Então, que a partir daí, de olhar para nós mesmos, olhar para o nosso mapa também como um espelho, mais para frente eu também falo disso, é que daí vem a capacidade de autodeterminação também, né? De fazer as suas escolhas. É importante lembrar que a leitura é sempre feita, todas as leituras de previsão são sempre feitas a partir do mapa natal, então ele sempre é a raiz, né? É sempre a partir de lá que a gente olha, a gente nunca vai perder o nosso mapa natal. E muitas vezes eu gosto de fazer a leitura astrológica já com alguma leitura de previsão, porque muitas vezes não tem identificação com o mapa natal. Às vezes, por exemplo, pessoas que nasceram ali no fim do ascendente em Áries, por exemplo, que já progrediu para Touro, a pessoa já se vê de outra forma. Então, quanto é importante esse contexto, né, essa localização no tempo e espaço. Então, toda previsão ela precisa de contexto. Então, o estudo astrológico ele é feito com base nas correspondências do passado. Então, a gente olha, por exemplo, hoje o Sol está em Libra. A gente olha o que aconteceu nos outros anos, o Sol estava em Libra. É exatamente a mesma coisa do estudo do mapa pessoal, né, do mapa do nativo. Eu preciso saber o que aconteceu nos outros anos de sua vida, os acontecimentos mais importantes para que possa ser feito um estudo, para entender o passado, entender o presente e projetar o futuro, tá? Então é muito importante porque cada uma das casas, cada um dos planetas, eles regem diversos temas. E quanto mais a gente sabe o contexto da pessoa, mais a gente sabe vai fazer previsões assertivas, né? Então, por exemplo, Casa Nova fala de estrangeiro, fala de estudos acadêmicos, fala sobre espiritualidade. Se você me diz que você está planejando fazer uma viagem no exterior naquele mês que ele está na Casa Nova, eu vou dizer que provavelmente é isso, tá? Então, é muito importante isso. Quanto mais detalhes, melhor. Então, as técnicas que eu utilizo nas minhas leituras, né? Eu gosto de utilizar todas juntas porque elas acabam uma contribuindo para a outra, né? E quando a gente vê mais de duas, três vezes, é algo que realmente vai acontecer, né? A gente chama de testemunho. Então, a profecção, ela é uma técnica para a gente entender o regente do ano. Ela é feita basicamente assim, desde o seu momento de nascimento,
cada ano da sua vida é regido por uma das casas, uma das 12 casas, né? E vai seguindo essa roda das casas. Então, por exemplo, quando você tem 24 anos, é um ano de casa 1. Então, a gente olha o signo que você tem na sua casa 1, o planeta que rege esse signo. Se você tem planetas ali nessa casa, os temas, então, da casa 1, eles ficam ativados nesse ano. E até esse planeta regente, que a gente chama de cronocrata, a gente pode observar nas outras técnicas, principalmente a revolução solar, tá? Então, a perfeição é muito para dar um regente do ano. As progressões secundárias é muito para entender o nosso movimento interno. Eu utilizo assim para entender essas mudanças internas. Então, desde o momento do nosso nascimento, os planetas eles vão progredindo cerca de 1 grau por ano. Pensar que cada faixa dos signos, né, tem aproximadamente, não, tem exatamente 30 graus. Então, se você nasceu com o Sol a 29 graus de Áries, quando você fez um ano, o Sol já progrediu para Touro. Então, a gente nunca perde o nosso mapa natal, mas a gente compreende aí essas progressões. E principalmente a Lua, né? A Lua ela tem um movimento diferente, ela não é aproximadamente 1 grau por ano, ela é 1 grau por mês. Então, entender onde está a Lua, a casa, os aspectos que faz, a gente também pode entender esses acontecimentos, né? Esses movimentos que estão sendo ativados. A Revolução Solar ela é mais conhecida, é uma técnica anual, então é feita de um aniversário para o outro, né? A perfeição também pode ser usada mensalmente, mas eu utilizo de forma anual, tá? E as frequências secundárias, elas não têm essa determinação do tempo. Normalmente eu faço uma leitura de 12 meses também, para acompanhar a Revolução Solar, mas você pode abrir ela a qualquer momento. Revolução solar, então, de um aniversário para o outro, eu sempre digo fazer próximo do aniversário para que você possa acompanhar todas as previsões. Então, a gente analisa ali todos os astros, como eles estão posicionados em comparação com o mapa natal, e depois eu faço uma análise mês a mês, para a gente ver quando esses planetas estão sendo ativados, tá? A revolução lunar eu não utilizo muito, mas ela, às vezes, para ver alguma coisinha mais relevante, ela deriva da revolução solar. Então, se a gente tem o retorno do Sol no mesmo ponto, né, no mesmo grau do seu nascimento, a gente também tem revolução lunar. Também tem o retorno de Saturno, também tem o retorno de todos os astros. Mas os luminares, eles têm mais essa relevância, porque é o que a gente mais vê no céu, né? O Sol e a Lua. Então, é o momento que a Lua volta, é uma leitura mensal, tá? E ela acaba derivando, ela acaba complementando o que a gente já vê ali na Revolução Solar. A mesma coisa nos trânsitos. Eles acabam sendo um complemento do que a gente olha em todas essas técnicas, né? E eu até coloquei aqui, acho que eu coloquei nesse, do que são os trânsitos, né? São esses movimentos diários do céu, a gente tem os movimentos menores, de Lua, Sol, Vênus, Marte, Mercúrio. Normalmente, quando eu faço leitura de mapa, eu analiso esses planetas que têm trânsito maior de um ano, né? Ficam mais de um ano em um signo, então tem mais relevância, extrapolam a Revolução Solar, por exemplo, que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? Porque os outros eu indico mais fazer um acompanhamento você mesmo, porque todo dia, né? Cada 2 dias e meio, por exemplo, a Lua muda. Então é algo mais interno, né? No sentido de não trata esses ciclos maiores, né? Um acompanhamento mais diário para a gente fazer mesmo, tá? E eu também incluo, eu faço as leituras da alunação, normalmente eu abro leituras da alunação, tanto do tarot quanto da astrologia, né, para trazer alguma recomendação, alguma variação desses trânsitos, mas assim, esses momentos eles já estão inclusos nas outras técnicas, tá? É só a gente que gosta mais de se aprofundar, de utilizar, né, todas as informações ali possíveis ao nosso favor. Então, o que é previsão? Como que eu lido com as previsões, né? Eu vejo as previsões astrológicas muito como se fossem previsão do tempo, tá? Então, a gente olha a previsão do tempo ali para uma semana. Daqui uma semana vai fazer sol. Quero viajar, quero ir para a praia, quero ir no parque, eu quero ir, sei lá, para uma festa. Você vê o tempo para poder se preparar e para poder aproveitar quando faz sol, né? Ou para poder se prevenir quando vai chover, quando vai ter algum evento, né? Então, a astrologia é a mesma coisa. Na técnica da Revolução Solar, por exemplo, a gente vê, esse é um mês regido por Júpiter. Então, é um mês expansivo, um mês de sorte. Então, é o momento ali de você colocar os seus projetos para serem vistos, né? Para que isso possa se expandir, entende?
Mas assim, se, eu falo para as pessoas que é igual a previsão do tempo. Você pode saber que vai fazer sol e você fica embaixo das cobertas e você nem vê o sol. Então você não aproveita esse tempo, esses tempos benéficos, né? Então a gente olha para o mapa como um espelho mesmo, né? Para que a gente possa aproveitar esses momentos bons e também saiba lidar, ver as ferramentas que a gente tem para lidar com esses momentos mais desafiadores, tá? E daí eu coloquei algumas coisas que a gente pode utilizar, né, nas previsões. É esse espelho mesmo para remediar, para buscar uma cura. Então, muitas vezes, o mapa ele não traz, quer dizer, ele traz ali as ferramentas que a gente tem, mas a gente olha para buscar o remédio. Muitas vezes o remédio já está ali no próprio mapa, né? Mas é para você trazer essa medicina, tá? Eu vejo assim. E eu também sinto que muitas vezes só de você ver, só de você ter uma consciência, aquilo já é uma cura, né? É óbvio que não tem nada a ver não substitui tratamento psicológico, né? Não substitui tratamento, nenhum tipo de tratamento médico, né? Mas veja, traz essa consciência, já é terapêutico, né? Se entender, essa autocompreensão. E é uma forma de compreender a si mesma, compreender a sua própria história. Então, eu gosto muito de ler os mapas do passado, estudar os mapas do passado e trazer essas informações mostrando, vai, esse foi um período de Saturno, realmente, isso que você viveu, você estava precisando para aprender a dar limites, né? Então, muitas vezes também olhar para o nosso mapa, a gente se compreende, né? A gente se torna essa protagonista da nossa própria história, tá? Então, eu vejo que as previsões elas vão nesse sentido.